Olá! Hoje vamos debater sobre formação acadêmica e o futuro das faculdades de medicina no país. Vamos falar sobre a influência dos reitores na melhoria do ensino universitário, pesquisas científicas, cotas e a importância de se discutir questões filosóficas em sala de aula. Nesta edição do Ciência Livre, Dr. Ben Schmidt conversa com a reitora da Unifesp, professora doutora Soraya Soube Ismaili. Vamos lá? Nessa 20ª edição do programa Ciência Livre, uma honra imensurável da professora doutora Soraya Ismaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo, ter aceitado o nosso convite para participar do programa Ciência Livre. Que você tenha um excelente programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E professora, o seu olhar, que assim que a senhora chegou até os nossos estúdios, com um sorriso calmo e tranquilo, contrasta com aquilo que está acontecendo na nossa cidade hoje. Então, eu vou aproveitar esse teu sorriso e essa tua calma para passar isso aos telespectadores, de que nesses momentos mais tensos na nossa vida, como é importante todo o homem inteligente, todo ser humano inteligente, saber manter a sua calma e a sua tranquilidade para definir os seus gestos. E queria aproveitar a sua presença para começar perguntando: as escolas de medicina federais sobreviverão, professora? Muito obrigada pela pergunta, é um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer a essa oportunidade. Gosto muito do programa, gosto muito da maneira como vocês estão se apresentando. É muito importante ter esse espaço para falarmos não só das escolas de medicina, mas também para falarmos do país, de como nós estamos nesse momento no nosso país. O professor Beni comenta a respeito do momento difícil que a sociedade vive, mas que nós temos total condição de sairmos bem desta situação, desses momentos de dificuldade. Eu, no exercício da reitoria, aprendi e aprendo todos os dias, porque nós temos muitos problemas todos os dias, mas eu vejo e exercito que quanto mais problemas nós temos, mais calma nós temos que ter, porque nós temos que encontrar soluções e temos que continuar adiante, porque muitas pessoas dependem da gente. Então, se cada pessoa pudesse ver e se ver na sociedade desta forma, ou seja, nós temos que manter a clareza, manter uma serenidade para que nós possamos continuar como sociedade, como país, né? Então precisamos estar juntos nessa caminhada. Com relação às escolas de medicina, eu vejo que nós temos um futuro auspicioso, eu diria, porque são muitos desafios. Nós temos muitas escolas médicas que abriram, nós temos um sistema de saúde que está todo em reformulação, mas ao mesmo tempo nós temos uma necessidade muito grande da população brasileira, por saúde, não por doença, né? Então nós temos que trabalhar nesse sentido. E as escolas de medicina, nós temos um papel muito importante, porque nós temos que formar os profissionais do futuro.
e esses profissionais têm que ser cada vez mais humanistas, não tecnicistas, têm que ser mais humanistas. Então é uma disputa que nós vivemos, né, na sociedade, porque ao mesmo tempo que tem um aumento dos sistemas de diagnóstico, dos medicamentos que são mais sofisticados, tem também a necessidade do paciente de estabelecer uma relação mais próxima com o sistema de saúde e com o seu médico, para que ele possa ter efetivamente saúde. Então, para nós que somos professores de uma faculdade, uma universidade e de uma escola de medicina, como é a Escola Paulista de Medicina, o desafio é ainda maior, porque temos a tradição, temos uma escola que completa este ano 85 anos, a Escola Paulista de Medicina. Ao mesmo tempo tem muita qualidade, tem excelentes profissionais, mas nós não podemos cair numa armadilha de sermos os high-tech e não termos o contato e o humanismo na nossa, não só no ensino, mas também no exercício da profissão. Professora, mais especificamente, eu fico imaginando uma reitora de uma escola, de uma universidade como a Unifesp. Você poderia contar para nós leigos como que aquele mínimo de recurso consegue ser captado pela diretoria para que a gente possa continuar existindo? Bom, a Universidade Federal de São Paulo, ela é uma universidade federal, então ela depende dos recursos que são aprovados todo ano. Quem nos mantém é o governo federal, nós estamos ligados ao Ministério da Educação. Estamos junto com outras 62 universidades federais em todo o país. É um sistema único, né, de universidades federais, e no estado de São Paulo existem 3 federais e nós somos uma dessas 3 universidades. Então nós temos todo ano um montante de recursos e nós fazemos a gestão desses recursos, que atualmente não são muitos, não são suficientes, não têm sido suficientes para todas as atividades, porque nós não fazemos só ensino, né? Às vezes as pessoas falam, mas tudo isso para uma faculdade? Nós não somos uma faculdade, nós somos uma escola que faz muita pesquisa, nós somos uma escola, nós temos uma escola, que a Escola Paulista é uma das escolas da nossa Unifesp. A Escola Paulista de Medicina faz muita pesquisa, faz muito ensino e faz muita assistência. O nosso hospital universitário, que é o Hospital São Paulo, ele tem uma capacidade de quase 700 leitos e é um dos maiores hospitais da cidade de São Paulo e, portanto, é um dos maiores hospitais do Brasil, porque São Paulo é a maior cidade e ter um hospital como o Hospital São Paulo dentro desta cidade já por si é um enorme desafio. Então, existem recursos que vêm do governo federal, mas existem outros recursos que também são provenientes de outras atividades, como convênios, né? Nós fazemos convênios com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério para desenvolver projetos. E também tem convênios com empresas. Por exemplo, agora, recentemente, acabamos de assinar um convênio com a Varian, que é uma empresa que desenvolve equipamentos para o tratamento do câncer. Então, esta parceria, uma parceria de pesquisa que vai produzir também muitos bons resultados para os pacientes que são atendidos no Hospital São Paulo. Professora, e os demais reitores, existe uma reunião entre vocês e vocês têm essa possibilidade de trazer uma opinião, de formar uma opinião porque a senhora sabe, né, a gente estava conversando, nós acabamos de trocar de ministro da Saúde e novamente não fomos contemplados com um médico no Ministério da Saúde. Sim. A senhora não acha que em determinados pontos
do nosso governo, da nossa sociedade, as pessoas que foram escolhidas para ocupar posições tão importantes não precisariam ter um mínimo de vivência técnica num assunto? Como, por exemplo, o ministro do Planejamento, ele tem que saber planejar. Sim. Não é verdade? Exatamente. Concordo plenamente, porque nós temos que ter o conhecimento de uma determinada atividade para exercer aquela atividade. Ninguém pode ser médico sem fazer um curso de medicina, né? É a mesma analogia. Então, nós temos que ter clareza disso, a sociedade tem e quer isso, né? Nós que formamos a sociedade brasileira, os reitores também querem pessoas, tanto no Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia ou da Saúde, pessoas que conheçam o sistema, que conheçam do tema. Neste caso, o que aconteceu nesses últimos tempos, nos últimos 2 anos pelo menos, nós estamos tendo ministros que não são da área da saúde, né? E que, mas até poderiam ter tido uma formação na administração em saúde e poderiam fazer essa administração, mas não foi o caso, infelizmente. Não é só porque não são da área de saúde, mas é porque não têm o conhecimento do que era o sistema. Então, seria muito importante que nós tivéssemos ministros no futuro, que tenhamos ministros que saibam, que tenham conhecimento e competência técnica. E tomara, quiçá, que esse novo ministro tenha. Nós ainda não sabemos, porque ele acabou de assumir, né? Mas seria muito interessante que ele ouvisse, já que ele não é da área, que ele ouvisse a comunidade da saúde, né? A comunidade universitária, que ouvisse os reitores também, porque isso pode ajudá-lo a fazer uma melhor gestão. Gostaríamos muito que isso acontecesse. Professora, agora, essa é uma pergunta misteriosa. Por que Soraya Ismaili é a reitora da Unifesp? Você, com certeza, professora, não ficou milionária sendo reitora da nossa universidade, não é verdade? Não, muito ao contrário, né? Então, existe sempre uma coisa muito mais profunda, né? Espiritual, ligada ao coração e afetividade. O que te chama para ser tão fervorosamente atuante dentro da nossa escola, professora? De fato, hoje nós somos professores, né? No meu caso, eu sou professora da Escola Paulista de Medicina desde 92, portanto, agora 26 anos, né? E eu sempre fui docente em dedicação exclusiva, o que reafirma mais ainda o fato de que não vamos ficar ricos, né? Porque realmente os salários não são elevados e nós não podemos nem ter outra atividade, no meu caso, né? Então, para nós, para mim, especial, entendo que há uma missão de fato e é um ideal. Eu, desde pequena, posso dizer, eu já imaginava que ia ser cientista, que ia ser pesquisadora, porque desde pequena, desde menina, eu gosto de microscópios. Então, e hoje eu tenho um laboratório com microscópios e tal, né? Depois de alguns anos de estudo, montamos um laboratório para fazer pesquisas. Então, e também não só o interesse na ciência, o interesse na pesquisa, mas o contato com os estudantes, a troca e o ensino que a gente tem, a gente se renova a cada momento e além dessas duas coisas, de gostar tanto disso, dessa vida de professora, tem a parte idealista, né? Então eu acredito que nós podemos, do nosso jeito, com as nossas competências, nós podemos fazer uma universidade melhor, uma universidade que vai servir mais à população que, afinal de contas, paga os impostos para que a universidade produza conhecimento e produza saber, ciência,
para melhorar a vida humana, né? Então, basicamente é isso, são ideais que nós buscamos a vida toda, perseguimos, e eu acredito que tem muitas pessoas na Escola Paulista de Medicina e na Unifesp que perseguem, que são idealistas também, porque é isso que mantém essa garra e mantém essa vontade de fazer uma universidade tão grandiosa. Professora, a senhora falou de microscópios e nós temos tantos docentes que fizeram carreira no exterior, né? Sim. E que quando chegaram aqui no país, eles colocaram seus próprios laboratórios que eles aprenderam no exterior em nosso próprio proveito. Nós temos, quais são, além do CNPq e da FAPESP, você gostaria de citar algum outro caminho para algum professor contribuir dessa forma dentro da Unifesp? Sim, felizmente existem alguns caminhos. Então nós dependemos, para pesquisa, nós dependemos de financiamento público, né, que você citou a FAPESP, o CNPq, a CAPES, a FINEP, que atualmente a FINEP é muito importante para os pesquisadores e ela precisa de mais recursos, né? Que ela está ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então nós temos essas vias públicas, mas também tem as vias privadas, como eu disse, convênios e parcerias com empresas e parcerias com agentes que queiram investir na universidade, também existe essa possibilidade. Atualmente existe um projeto, nós já estamos estudando como executar isso, de fundos patrimoniais. Então, o empresário ou mesmo uma pessoa física que queira doar para a universidade, isso é possível, existe um caminho legal para que isso seja feito. Então, o indivíduo faz a sua doação e ele contribui para que aquele fundo, aquele recurso, seja utilizado para o desenvolvimento de uma pesquisa que vai auxiliar no tratamento do câncer, que vai auxiliar no tratamento de uma doença neurodegenerativa que não tem cura, que vai auxiliar em descobertas importantes para a gente tratar melhor o Zika vírus, por exemplo, né? Que veja o que aconteceu no ano passado, uma epidemia de Zika, de infecção pelo Zika vírus, e em menos de um ano o Brasil, em vários laboratórios, montou uma espécie de consórcio e conseguiu produzir um sistema de diagnóstico, descreveu a doença, diagnosticou, fez um sistema diagnóstico e agora já parte para uma vacina. Então isso tudo só é possível porque existe um sistema de ciência e tecnologia, que existe pesquisa e pesquisadores que aprenderam coisas importantes no exterior e que voltam ao país e aplicam aqui o seu conhecimento, o conhecimento que aprenderam. Professora, e sobre o assunto que me chamou muita atenção nesses últimos 2 anos na escola, eu queria saber a sua opinião sobre as cotas, né? Essas cotas estão bem dimensionadas, na sua opinião? Ou elas poderiam ser maiores, ou elas teriam que ser menores? E quero dizer para a senhora, como professor, e que eu tenho muito orgulho de ser professor da Escola Paulista de Medicina, onde o meu próprio pai, Benjamin José Schmidt, foi titular durante tantos anos. Sim. Né? E onde os melhores amigos da minha vida são os docentes da Escola Paulista de Medicina. Né? Então tenho muito orgulho. E certa vez eu tive a sensação, falando com os meus colegas, de que os alunos não alcançavam o conteúdo daquilo que a gente queria passar. Eu disse, mas isso a gente não tem como evitar, né? Não há dúvida o benefício que as cotas trouxeram no sentido de equilibrar um pouco o nosso país, né? Que é um país muito desigual. Sim. Não é só a justiça que não é igual a todo mundo. Né? Sim. Então tem tantas coisas que são tão desiguais aqui no Brasil. Qual é a sua visão sobre as cotas na escola e como você acha que isso vai evoluir?
A Escola Paulista de Medicina, ela adotou o sistema de cotas muito antes da lei das cotas, que foi recente, coisa de 5 anos. Já há alguns anos nós já tínhamos escolhido ter um percentual de cotas. Então, ao longo do tempo, desses anos, essa experiência, ela se mostrou importante e necessária. Mais recentemente veio a lei das cotas, que estabeleceu que as universidades federais têm que ter 50% de cotas raciais e oriundos de escola pública, né? Então é para estudantes que vêm da escola pública. O que isso trouxe de benefício? Hoje a universidade, ela representa a sociedade, porque todas as nuances, todas as camadas sociais da sociedade, de A a Z, estão representadas na universidade. Isso diminuiu o aproveitamento do estudante ou baixou o aproveitamento? Não. Por quê? Nós já fizemos exames de acompanhamentos dos estudantes cotistas e nós verificamos, nós temos esses dados, que eles têm um grau de aproveitamento tão bom ou até maior do que os não cotistas. Então, porque na verdade existe um sistema de entrada, que é um sistema universal. E os estudantes que entram na Escola Paulista de Medicina, eles têm que ser bons, né? Cotistas ou não cotistas. Eles têm que atingir uma determinada percentagem e uma determinada pontuação no sistema SISU para poderem entrar na Escola Paulista de Medicina e na Unifesp, né? Então, nós não baixamos o nível como algumas pessoas acham ou pensam que possa ter acontecido. Não, isso não aconteceu. Isso foi importante para a universidade. Mostra também que a universidade não é elitizada só para quem tem recursos, não é. Nós temos as pessoas que podem, mas tem muito mais pessoas. Hoje a universidade atende muito mais as pessoas que precisam da universidade pública do que o contrário. Professora, você diria que o nosso ensino no nosso país, porque da mesma forma que os nossos problemas, nossos desafios, né, e todas as dificuldades que a gente encontra na vida, elas também fazem com que a gente melhore, né, e se aperfeiçoe. Esses momentos que o país atravessou nos últimos tempos, você não acha que vai ter também um lado bom de tudo isso, no sentido de melhorar, inclusive, o ensino público do nosso país? Sim, acredito sim. Nós temos dito, eu costumo dizer, que crise é oportunidade, porque em meio a tantas dificuldades e às vezes desafios, nós nos voltamos para o melhor de nós mesmos. Nós buscamos aquilo que nós podemos fazer de melhor. Então, hoje, todo mundo na Unifesp, todas as pessoas, estudantes, professores, técnicos, todos procuram fazer o melhor para que nós possamos continuar desenvolvendo e crescendo e fazendo crescer a universidade. Então, eu acredito que das crises estão saindo propostas fantásticas. Nas crises, as pessoas se juntam mais. Elas colocam a sua inteligência para funcionar e para somar capacidades. Então, eu acredito que nós vamos sim contribuir e vamos, com certeza, temos um futuro e vamos ter muitas coisas produtivas pela frente. Professora Soraya, e dentro desse campo de praticar uma medicina humanista, você acha que algumas questões filosóficas valeriam a pena serem discutidas ao mesmo tempo que nós estamos ministrando as nossas aulas? Sim, sem dúvida. Os estudantes de medicina não têm que aprender só a medicina. Em especial, no caso da medicina, é necessário ter uma
formação muito mais ampla, uma formação completa em todas as áreas do conhecimento, né? No que é o método científico, no que é a filosofia. A filosofia é o princípio é o que rege todo o pensamento humano. Então é muito importante termos isso. Nós temos introduzido na Escola Paulista de Medicina algumas disciplinas já interagem com o Departamento de Filosofia e com os filósofos da própria Universidade Federal de São Paulo, porque hoje a Unifesp tem também a área de Humanidades, que está no campus Guarulhos, e existem muitos filósofos, cientistas sociais, educadores que vêm destas áreas de Humanidades da própria Unifesp e interagem com os professores do curso de Medicina, de Biomedicina, de Enfermagem. Então é uma interdisciplinaridade, né? Existe isso hoje na nossa universidade. Então é muito importante, em especial para o estudante de Medicina, ter uma compreensão, uma visão de mundo e ter uma medicina mais humanista também. Professora, e como apaixonada pela escola, você acha que a escola ela tem, do ponto de vista de mídia, né? Porque a mídia era uma coisa pejorativa, por exemplo, me lembro como você começou em 1992, mas há 30 anos atrás tinha um aspecto para o empresário, né? A mídia às vezes era muito pejorativa, né? Mesmo até as pessoas que trabalhavam na mídia. Sim. E hoje o mundo, ele tem um forte, a mídia praticamente às vezes dá a entender que ela dirige o próprio mundo em que a gente vive, né? E com tanta coisa que a gente vê e que eu pude participar dentro da Escola Paulista de Medicina, nós temos também um serviço bacana de divulgação, ou você acha que a gente pode fazer mais? Porque não há pecado nenhum em divulgar alguma coisa que seja de bom e que seja de interesse e que possa não causar inveja ou algum sentimento ruim, mas que possa causar alguma coisa de ajudar até o desenvolvimento de pesquisa num outro posto, né? Você acha que a gente pode melhorar isso? Como você enxerga isso? Eu acho que nós podemos e devemos continuar melhorando e aprimorando as formas de comunicação. Absolutamente não vemos nenhum mal nisso. Obviamente é muito importante a comunicação. É importante a comunicação também porque é uma ponte com a sociedade. Nós temos obrigação de mencionar, de falar, de explicar para a sociedade o que nós estamos fazendo, o que nós estamos desenvolvendo, o que nós podemos fazer de bom para esta sociedade, né? Que é esse o nosso papel. Então, a comunicação ela é fundamental nesse aspecto. Nós temos que aprender mais, o professor principalmente, né? E o cientista. Muitas vezes o cientista fala muito hermético, né? Ele fala de uma forma que às vezes é difícil a compreensão de uma pessoa leiga. Então nós temos que aprimorar o que nós chamamos de popularização ou divulgação da ciência. Isso é muito importante. Nós temos também que divulgar ao máximo todas as coisas que nós fazemos a todas as camadas da sociedade, aos empresários, aos profissionais liberais, aos comerciantes, aos industriais, todos. E nós temos que ter apoio para continuar fazendo um trabalho que é tão importante em prol de coisas tão necessárias para toda a população. Então, comunicar é muito importante. Só que nós ainda, muitas vezes, apesar de termos tantas coisas disponíveis, né, porque nós temos mídias sociais, Twitter, Instagram, redes sociais, WhatsApp, né? Nós somos campeões dos telefones celulares, né? O Brasil é campeão nisso. Então,
mas nós ainda não temos estratégias, né, de utilização para potencializar estas mídias que são tão disponíveis, mas que a gente ainda está aprendendo a utilizar. E quanto à burocracia, professora, existe alguma coisa que tem sido feita no sentido de diminuir um pouco a burocracia dentro da nossa escola? Esta é uma parte bastante difícil, mas importantíssima, porque nós deveríamos diminuir, sim, a quantidade de papéis, que, aliás, hoje em dia a Unifesp já está num programa de transformar todos os processos administrativos digitalizados. Nós já estamos nesse processo. Daqui a algum tempo, pouco tempo, nós não vamos ter mais papel. Então, quando nós estamos falando em burocracia, nós estamos falando dos procedimentos burocráticos, né? Que são muitos. Entendo que nós deveríamos simplificar mais as nossas vidas, mas não determinamos isso sozinhos. Dependemos dos órgãos de controle, né, como o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral de Contas da União, os ministérios, né, que exigem uma porção de procedimentos, existem muitas leis que regem. Então, eu defendo que nós teríamos que ter sistemas mais simplificados, embora eu também defenda que nós temos que prestar contas para os órgãos de controle. Os órgãos de controle fazem o seu papel de verificar se o recurso público está sendo bem aplicado. E nós temos essa obrigação de fazer isso, mas não precisamos exagerar, né? Na quantidade de processos administrativos. Soraya, você já foi atendida por um médico da escola, dentro da nossa escola? Sim. Já. E você pôde perceber um pouco dessa medicina humanista que, por exemplo, no meu caso, que eu tentei ser um arauto durante a vida inteira, né? Você pôde sentir isso dentro do nosso colégio? Sim. Dentro da nossa escola? Com certeza. A nossa escola, o nosso hospital, eu fui atendida, familiares meus também foram atendidos. Logo no início, quando eu fui para a escola, que eu ainda não era Unifesp, né? Porque era a Escola Paulista de Medicina, em 86, eu fui como estudante de pós-graduação, de mestrado, e só em 92 me tornei docente, e quando eu cheguei na escola, ainda não era Unifesp, porque a Unifesp só foi fundada como universidade em 94, né? Então, quando cheguei na escola, eu mesma tive situações de procurar, como estudante, né, um irmão, um familiar que teve problemas difíceis de serem resolvidos na época e, felizmente, foram resolvidos com os nossos colegas, professores e residentes. E eles sempre, eu não era docente, não era uma pessoa conhecida, e sempre fomos muito bem atendidos. Existe uma garra e uma vontade de fazer nos nossos colegas, não só da medicina, como da enfermagem, dos biomédicos, os farmacêuticos. Todo mundo se empenha muito em fazer e fazem muito com pouco. Isso é que é o mais... isso é o que é gritante, né? Algo que impressiona, porque às vezes as condições não tem excessos, às vezes não tem aquela medicação de última geração, não tem o equipamento de última geração, mas tem um profissional altamente capacitado, com excelente formação e que desenvolve e que dá tudo para o seu paciente. Ele aplica tudo no que ele está vendo. Se você me permitir, Soraya, para exemplificar isso que você acabou de colocar, para todos os telespectadores que estarão com a gente nesse 20º Ciência Livre, eu me lembro, a minha primeira filha
tinha 3 para 4 anos de idade e ela teve uma queda, teve um traumatismo craniano. E eu pedi para minha esposa para levá-la ao pronto-socorro da Escola Paulista de Medicina. E imediatamente a Patrícia disse, mas amor, mas nós não vamos num hospital de ponta? E eu respondi que o meu hospital de ponta era a escola onde eu trabalhava e que eu tinha total confiança que ela podia não ser atendida nas melhores, do ponto de vista estético, né? No melhor local, mais apropriado, mas que a parte mais importante, que é a profissional, eu tinha confiança Exatamente. muito grande dentro da Escola Paulista de Medicina e que eu guardo essa confiança até os nossos dias, né, Soraya? Exatamente. E que é isso que dá orgulho para a gente continuar no nosso destino da nossa vida. Exatamente. E falando em destino, com essa calma toda, essa serenidade, que coisa bonita você pode falar de mensagem para os alunos de medicina da escola, deixar para esse futuro próximo, o que de mais bonito que te vem na sua cabeça agora, que você possa dizer aqui para a gente no Ciência Livre? Bem, eu tenho que dizer que os estudantes e todos os nossos profissionais, não só os estudantes, que nós tenhamos a certeza de que nós prevaleceremos. Nós estaremos aqui, a universidade estará aqui, os governos vão e voltam, a economia sobe e desce, tudo passa, mas a universidade pública ficará. A Unifesp é uma grande universidade, a Escola Paulista de Medicina é uma grande escola. Nós temos e continuaremos fazendo o melhor ensino, com qualidade, a melhor produção de conhecimento, porque nós temos estes profissionais, esses professores engajados, professores que são idealistas, né? E que também, não é que nós estamos vivendo só de idealismo, não é isso, mas nós estamos fazendo algo muito importante e produtivo para toda a sociedade. Então, com certeza, eu acredito muito nisso e tenho certeza que o legado que nós deixarmos será continuado também pelos que nos sucederem, né? Acredito muito nisso. A gente está plantando muitas sementes, as árvores crescem, outras sementes vêm e nós vamos continuar. Assim por diante, né? Soraya, eu queria nesse momento, que é o nosso 20º programa e que ele nasceu no sentido de mudar um pouco a televisão brasileira e trazer um outro lado entre pesquisadores e cientistas e assim por diante, e que hoje, no programa de hoje, eu talvez, durante esses 20 programas, eu não me senti tão à vontade e repito que aquilo que mais me chama a atenção e que me deixa realmente, que me comoveu muito é a sua paz, né? E tranquilidade, né? E esse discernimento da condição humana de tentar aproveitar esse dom que Deus nos deu, né? De poder aproveitar a vida, e essa serenidade, essa paz são fundamentais para que a gente possa aproveitar o mundo da melhor maneira possível. E assim que eu gostaria de acabar esse 20º programa, que todos vocês possam aproveitar a vida que vocês têm da melhor maneira possível, com muita paz, inteligência e serenidade. Muito obrigado, professora, Agradeço por ter vindo. muito, viu? Que prazer. Agradeço muito. Eu quero também dizer que eu estou muito contente de estar aqui, na presença de um dos nossos queridos professores, que é você, que é o professor Beni, e que tem uma contribuição enorme para a ciência e para a produção do conhecimento, não só na Escola Paulista de Medicina, como para todos os pacientes, todas as pessoas que você também tratou e cuidou. Então, obrigado. Que é um exemplo para os alunos, para os nossos estudantes, e é um exemplo para nós mesmos, né? Para continuarmos. Muito obrigada, Beni. Legal. Dr. Beni, muito obrigada.
Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!